né? E o que eu gostaria de colocar para vocês é o seguinte: primeiro, a página do Grupo Fibra, eu já mandei o material para o pessoal da informática da FAGE, ela vai sair realmente na página da FAGE, né? E eu mandei num determinado formato, mas o pessoal lá colocou no formato da própria página da FAGE. E ficou muito bom, eu acho, né? E com o tempo, é, é, eles ainda estão num processo lá de, parece que, verificar a segurança da página, tudo. Logo, logo, nós vamos ter a página oficial do Grupo Fibra, aproveitando o espaço concedido pela FAGE, tá? Isso era a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte: eu não sei se vocês todos estão lembrados ou se assistiram, né? Nós tivemos um dos dias do nono colóquio Pensadores Brasileiros, o Antônio Vidal Nunes, ele fez uma apresentação sobre a filosofia no Espírito Santo. E acontece que ele já tem um livro a respeito desse assunto. E eu perguntei para ele se ele podia disponibilizar em formato PDF, e ele já me mandou. Então, depois eu vou mandar para vocês, para o e-mail de cada um, o livro dele, que eu acho que pode ser interessante também, vocês terem uma ideia. E o Vidal, ele escreveu também um livro a respeito do Rubem Alves e outro a respeito do Farias Brito. E são livros muito bons, mas eles estão esgotados, desapareceram da praça, e eu estou perguntando para ele para ver se a gente consegue a possibilidade de ter versão digital do livro também, para a gente distribuir para todo mundo, né? Porque eu acho que são trabalhos assim que mereceriam ser distribuídos, e, na minha opinião, hoje em dia, tudo tem que ser via internet, né? Facilita muito a vida. Eu sei que nem todo mundo gosta de ler PDF, mas se tiver em PDF, já é meio caminho andado para uma divulgação maior, tá? Bom, uma outra coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte: essa nossa reunião é a última do semestre, né? Porque nós já estamos no mês de junho e mês de julho são férias. Então, a próxima reunião a gente marcaria para agosto, mas eu não vou marcar no momento, principalmente que nem está todo mundo aí também, né? E, inclusive, nós vamos precisar também de ter alguém que apresente alguma coisa. Então, no início de agosto, eu entro em contato com vocês e a gente combina a data, o horário e, inclusive, o assunto da próxima reunião, tá bom? Bom, isso posto. Bom, alguém teria alguma notícia, alguma coisa a colocar, aproveitar aí para esse espaçozinho inicial aí? Alguma coisa que está sendo publicada, algum evento, alguma coisa? Eu quero só falar uma coisinha, Margutti. O último encontro nosso, né, antes do colóquio, eu falei aqui sobre Oswald e antropofagia, e o meu orientador, agora eu terminei o prazo lá do pós-doc, e meu orientador, a gente juntou umas coisas que eu tinha feito, eu tinha publicado também algo lá que eu vou retomar como um capítulo, então estou planejando com ele até outubro, por aí, publicar um livro sobre esse assunto da antropofagia. Ah, ótimo. Nesse limite aí entre a poesia e a filosofia, uma coisa assim, mas acho que vai sair lá até outubro, máximo novembro. Ah, perfeito. Mais alguma notícia? Bom, então, vamos passar aqui, né, para a apresentação do meu livro, e, inclusive, eu espero que algum de vocês já tenha dado uma olhada, tudo, que aí, se tiver alguma pergunta, fica mais fácil, né, para a gente conversar. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte: o meu plano inicial era escrever o terceiro volume da história da filosofia do Brasil no século XVIII, XIX, né? E quando eu comecei a trabalhar nesse assunto, eu comecei a perceber que ia ficar grande demais. Chegou um ponto que eu já estava com 2.000 páginas e não tinha chegado nem, assim, não tinha coberto pouco mais da metade do caminho. Aí eu decidi fazer uma coisa que me parece que foi uma boa solução, né, que seria o seguinte: como eu estava estudando muito exaustivamente cada autor, eu então preferi fazer um livro específico para cada autor
E no terceiro volume, eu então pego só os resultados principais de cada um desses livros, né? Porque aí eu posso reduzir bastante o tamanho desse livro, né? Do terceiro volume. E mantendo mais ou menos assim o conjunto das informações e dos trabalhos que foram feitos nos outros livros. E inclusive, eu posso me remeter sempre, né, a determinados resultados. No terceiro volume, eu falo de um determinado resultado e remeto o leitor para o livro correspondente, onde aquele resultado está comprovado. Bom, isso posto, né, o que aconteceu é o seguinte: no momento eu já estou, como eu já terminei todos os autores, está faltando publicar ainda um livro sobre José Soriano de Souza, um sobre o Silvio Romero e um sobre o Luiz Pereira Barreto, né? E esses livros vão ser publicados e eu, então, já estou me dedicando mais diretamente ao terceiro volume. E no terceiro volume, o importante é fazer um apanhado geral de todos os resultados e uma interpretação geral da história da filosofia brasileira no século XIX, né? Então, eu estou, nesse ponto, trabalhando isso aí, né? E já está ficando meio grande, mas eu acredito que vai dar para adaptar, né, e colocar as coisas no devido lugar. Então, tendo em vista isso, né, eu vou, então, explicar, né, o que aconteceu no livro do Tobias Barreto, onde eu tento fazer também uma apresentação assim, bastante exaustiva das ideias dele. Então, no que diz respeito à estrutura do livro, eu poderia dizer o seguinte, né, para vocês. Primeiro, eu apresento a vida e a obra do Tobias, né, porque isso é muito importante numa fase inicial, e depois eu faço uma listagem de todos os textos que ele produziu. O Tobias não tem propriamente livro, né? Ele é um autor mais assim fragmentário. Não é igual, por exemplo, ao Romero, que pelo menos escreveu livro, né? O Tobias escreveu muitos artigos, e mesmo assim foram artigos importantes que a gente deve levar em consideração. Então, da lista de obras do Tobias, né, eu selecionei, né, 23 textos de filosofia para expor e discutir, né? 8 textos de filosofia da religião, né? 6 textos de filosofia política e 4 textos de filosofia do direito, né? E esses textos, inclusive, não foi só a escolha feita, não, mas a quantidade de textos mostra também, já de início, quais eram as preocupações do Tobias Barreto, né? Porque, por exemplo, 23 artigos de filosofia mostra que ele estava muito interessado nesse assunto, né? 8 artigos de filosofia da religião, quando ele publicou, tinha mais ou menos uns 8 também de filosofia, da filosofia em geral. Isso mostra que o interesse dele por filosofia da religião sempre foi muito grande também. Isso mais à frente eu explico melhor para vocês, né? Bom, dos intérpretes de Tobias que eu escolhi, eu selecionei 20 intérpretes, né? Tem mais, eu sei, mas eu espero ter pego pelo menos os mais importantes e, inclusive, assim, aqueles que permitem uma discussão mais completa a respeito das ideias dele. E eu, inclusive, consegui acessar o livro de um italiano chamado Mário Lozano, né, que escreveu um livro em italiano, o título é Um Jurista Tropical, Tobias Barreto, uma coisa assim, né? E nesse livro o Mário Lozano faz um estudo bastante interessante do Tobias, mas o que ele está interessado é em saber qual era a posição, por exemplo, em vez de estudar como aqui no Brasil a gente faz, estudar a recepção dos alemães por parte do Tobias, o Mário Lozano tenta ver como é que foi a recepção do Tobias por parte dos alemães, né? Isso é interessante porque a gente vê claramente uma tendência colonialista, né, imperialista ao estilo europeu, no sentido de que os alemães ficaram muito felizes de ter um brasileiro dedicado, né, a divulgar a filosofia alemã aqui no Brasil.
Então, é muito interessante, e o Lozano oferece, inclusive, muitas contribuições interessantes. Mas, de um modo geral, com relação à interpretação do Tobias, ele segue a interpretação do Paim, do Reale, né? E essa interpretação é famosa justamente pelo fato de considerar que Tobias é um precursor do culturalismo brasileiro. Tá? Essa tese é muito controversa, é complicada, e eu vou comentar alguma coisa sobre ela mais para frente. Bom, então, né, depois de ter selecionado esses intérpretes, né, o meu procedimento foi mais ou menos o mesmo que eu faço em todos os outros livros, né? A vida, a obra, depois eu faço uma exposição do conteúdo dos principais textos escritos pelo autor, depois eu vou atrás das principais interpretações daquele autor, aí eu apresento a minha interpretação. Depois da minha interpretação, às vezes, quando é o caso, né, eu ainda pego e faço uma comparação entre aquele autor brasileiro e os autores estrangeiros com os quais ele se relaciona, e depois disso eu discuto com cada um dos intérpretes, né, do Tobias que eu apresentei. Aí, só no final, é que eu faço, então, um balanço geral do pensamento do Tobias. Por isso é que a coisa fica meio grande, né? E, em alguns aspectos, fica meio repetitivo, mas aí isso depende muito do leitor, né? Porque, por exemplo, quando eu apresento, vamos supor aí, a interpretação que o Paim apresenta do Tobias, então eu apresento aquela interpretação, mas mais tarde, quando eu vou discutir, eu costumo repetir um pouco os argumentos que já tinham sido apresentados quando eu apresentei a interpretação do Paim. Eu faço isso mais para ajudar o leitor, para ele não ter que ficar voltando onde estava a apresentação do Paim, né, para poder discutir. Então, é mais assim para facilitar a leitura do que propriamente para introduzir alguma novidade, né? Porque a novidade está no debate, certo? Mas é para facilitar o trabalho do leitor. Bom, uma outra coisa que poderia ser colocado também, né, a respeito disso, é o seguinte, é que eu usei a mesma coisa no caso do Tobias, né? Então, por exemplo, no livro vocês têm a vida do Tobias, as obras do Tobias, exposição das ideias das principais obras do Tobias em todos os domínios, né? Filosofia geral, filosofia da religião, filosofia do direito e outras coisas, né? Depois, nos principais intérpretes, né? Só para vocês terem uma ideia, eu pego Silvio Romero, Clóvis Bevilacqua, Arthur Orlando, Hermes Lima, Miquel Reale, Glaucio Veiga, Vamiré Chacon, Antônio Paim, Nelson Saldanha, Mercadante e Paim também, Oberacre, Nilton Sucupira, Evaristo de Moraes Filho, Lília de Abreu Pessoa, Paulo Mercadante e Luiz Antônio Barreto, né? E o Mário Lozano. Tá? Ainda tem o Zé Maurício de Carvalho, Gabriel Carneiro e Arnaldo Godoy. Então, esses são os autores que eu peguei, são 20 no total, né? Depois, eu apresento a minha interpretação das ideias do Tobias, né? Depois, eu comparo Tobias com diversos autores estrangeiros. Esses autores são Cousin, Comte, o Hartmann, Noiré, Haeckel, Kant, o von Ihering, o Schopenhauer e o Benjamin Constant de Rebecque. Então, e essa comparação é feita com base nos textos do Tobias, nas referências que ele apresenta em relação a algum desses autores, né? Ou então nas ligações que eu pude inferir a respeito da ligação possível entre Tobias e esse autor. Depois disso, né, eu faço a discussão com todos esses intérpretes do Tobias, é uma discussão longa, tem alguns autores que eu sou obrigado a discutir mais, outros menos, né? Mas é uma discussão que eu considero que é importante, e, finalmente, eu chego no balanço final do pensamento filosófico do Tobias. E aí eu gostaria de dizer o seguinte, diferentemente de outros autores, eu divido o pensamento do Tobias em 3 etapas fundamentais. A primeira delas vai de 1861 a 1867. Foi quando o Tobias estudou na Escola de Direito.
né? Quando ele começou a morar em Recife, depois quando ele estudou na escola de direito. Então ali é ainda assim, ele é um aluno da filosofia e tentar ver o que é que ele conseguiu, né, de influência nesse período, tá? Aí depois tem o período de 1868 a 1874, que é um período bastante rico, mas é um período assim eminentemente destrutivo. Nesse período, não tem nada que escape, né, do chicote do Tobias. Ele assim, mete o pau em absolutamente tudo, não dá folga para ninguém. Tá? E depois nós temos o período final dele, vai de 1875 a 1889. Foi nessa época que, ao que tudo indica, ele aprendeu alemão e começou a ler alemão e começou a apresentar ideias, né, que geralmente aproximam mais o Tobias do monismo filosófico, principalmente do Noiré. Tá? Bom, então esses são os períodos. Agora, os resultados que eu consegui em cada um desses períodos foram os seguintes. No período de 1861 a 67, os intérpretes do Tobias, e principalmente o Paim, me parece, sabe? Eles costumam dizer o seguinte, que o Tobias, nessa época, ele tinha adotado o espiritualismo eclético do Cousin, né? E que depois é que ele vai se libertar desse espiritualismo eclético. Acontece que, nesse período, a gente não tem praticamente, não tem texto do Tobias. Não há nenhuma evidência de que ele aderiu ao espiritualismo cousaniano. Tá? E tem um outro detalhe. Quer dizer, quem fala sobre isso é o Silvio Romero, né? Mas ele não dá nenhuma prova. Agora, o Silvio Romero é um testemunho importante, porque ele conhecia, né, o Tobias, mas não tem nada assim que além da afirmação do Romero. E ele pode ter se enganado também. Né? E no que diz respeito vamos dizer assim, ao espiritualismo em si, o que a gente sabe é que vocês sabem que na época, para a pessoa fazer qualquer curso superior, né, e principalmente no caso do direito, tinha que fazer um cursinho de filosofia prévio. Né? E esse curso de filosofia que a pessoa fazia é que dava uma formação filosófica inicial para a pessoa. Aí, quando a pessoa começava a estudar direito, né, aí certamente a pessoa era obrigada a consultar autores, filósofos, né, porque aquilo fazia parte, né, do pacote de quem está estudando direito. E é por isso, inclusive, que muita gente fala que o pessoal na época era autodidata. Mas assim, autodidata se a gente for pensar em termos atuais. Mas na época era assim que a pessoa se formava em filosofia. Né? Tinha um cursinho de filosofia antes de fazer a universidade, era o curso preparatório, né? Aí fazia um exame, que era uma espécie de vestibular, entrava para o curso e aí estudava filosofia no curso, mas não tinha uma disciplina específica. Entendeu? Mas mesmo não tendo a disciplina específica, o pessoal sentia a necessidade de ir atrás dos livros, né, filosóficos que pudessem dar algum embasamento aos estudos de direito que eles estavam fazendo. Então, o único contato que o Tobias teve na época com o espiritualismo foi com o Frei Itaparica. Ele assistiu aula de filosofia com o Frei Itaparica. E o Frei Itaparica defendia um espiritualismo mais voltado para a tradição católica e ele criticava o ecletismo do Cousin. Né? Então, assim, se tudo indica que se o Tobias entrou em contato com alguma forma de espiritualismo, tem mais probabilidade de ser o espiritualismo tradicional católico, né, e não o espiritualismo cousaniano. Bom, isso no que diz respeito a essa primeira etapa. Né? Agora, no período de 1867 a 74, que foi o período mais destrutivo do Tobias, aí nós temos o seguinte: nos artigos de filosofia, ele faz inúmeros ataques ao espiritualismo, né? Seja em geral, seja aos brasileiros. Né? No espiritualismo em geral, assim, autores estrangeiros, ele respeita mais um pouco.
mas ele tem uma verve retórica muito forte, né? Então, o respeito não é tão respeitoso assim. Agora, os brasileiros é um desastre, né? Assim, se reduz a pó. Então, ele, inclusive, é um dos primeiros a chamar, por exemplo, o Gonçalves de Magalhães de diletante, né? E esse termo, inclusive, vai virar quase que uma categoria analítica, né, para estudar os filósofos brasileiros do século XIX, porque eles vão ser considerados todos diletantes, né? O Tobias chega a dizer, inclusive, na análise que ele faz do livro Fatos do Espírito Humano, do Gonçalves de Magalhães, ele fala o seguinte: olha, o Brasil, se a gente for olhar qual é a biblioteca de filosofia brasileira, só tem um livro. Esse livro são os Fatos do Espírito Humano, do Gonçalves de Magalhães, né? E é uma pouca vergonha, porque esse livro não vale nada, né? Então, olha só o que é a biblioteca de filosofia no Brasil. Então, agora é lógico, né? Na posição que ele se encontrava, querendo introduzir novas ideias, o mínimo que ele podia fazer era isso, né? Era meter o pau no passado. Era muito importante fazer isso para dar abertura para a introdução de novas ideias. E, principalmente, né, se a gente levar em conta que Gonçalves de Magalhães se inspira na França, era um francófilo, e o Tobias caminha a passos largos para ser um germanófilo, né? Então, qualquer um que queira ser espiritualista, na época, tinha influência de autores franceses. E o Tobias, evidentemente, já achava que isso era um pecado capital e que, né, já justificava qualquer ataque que ele fosse fazer contra esse pessoal. Então, né, os ataques que ele faz aos espiritualistas brasileiros são muito fortes. Mas tem um detalhe importante: nessa época ainda não aparece no Tobias uma posição filosófica definida. Tá? Mas o Paim, por exemplo, lê alguns artigos do Tobias da época, dizendo assim: foi nesse artigo aqui que ele começou a se afastar do ecletismo do Cousin e começou a partir para uma perspectiva cientificista. Mas não tem evidência nenhuma desses fatos, né? Isso é uma coisa, inclusive, que no momento em que eu estou discutindo, inclusive, a interpretação geral que o Paim, que existe no terceiro volume, né? A interpretação geral que o Paim faz da filosofia brasileira do século XIX, e o que eu estou notando é o seguinte: é impressionante, o Paim, primeiro ele segue o método proposto pelo Reale, né, de estudar os problemas filosóficos, porque isso ele segue também o Nicolai Hartmann, Rodolfo Montolfo, né, que acham que o estudo da filosofia, ou a história da filosofia, envolve o estudo de problemas filosóficos. Então, até aí tudo bem. Mas acontece o seguinte, que o Paim não tem a preocupação de localizar esses problemas com mais clareza no contexto brasileiro. Então, parece que ele constrói uma narrativa, né? Assim, ele conta a história do problema como se aquela história que ele está dando do problema fosse a história do que está acontecendo efetivamente no Brasil. Então, por exemplo, ele coloca o Pinheiro Ferreira como tendo influenciado tal qual autor, ou então tal qual problema, ou então, assim, tinha uma deficiência determinada que ele não conseguiu resolver, mas aí aparece o Cousin e o Cousin ajuda a resolver. Então, parece que o povo está seguindo esse raciocínio dele. E ninguém está seguindo, não tem nenhuma evidência textual. Então, é como se fosse uma narrativa sobreposta ao que, de fato, estava acontecendo. E essa, né, no pensamento filosófico brasileiro. E essa narrativa dá uma visão equivocada do que realmente estava acontecendo. É isso que eu estou tentando levantar, então, no estudo, né, da filosofia brasileira no século XIX. E é esse o ponto, inclusive, que eu estou trabalhando no momento, como eu falei para vocês, né, no terceiro volume. É esse apanhado geral, é uma espécie de interpretação geral de como foi a filosofia brasileira, de fato, no século XIX. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, né, que nesses artigos não há evidência de que o Tobias estava se afastando do espiritualismo do Cousin. Na realidade, o que a gente tem evidências é que, apesar dele criticar o espiritualismo do Cousin, porque muitas vezes ele critica, né, assim como ele critica o dos brasileiros também, isso não significa que ele não fosse espiritualista, né? E aí é que está o ponto. Tem esse espiritualismo escondido
no pensamento do Tobias, e esse espiritualismo ele vai ficar latente até o momento em que o Tobias se converte, né, no leito de morte. Quando ele estava prestes a morrer, aí ele se converte à religião de novo, né? E isso mostra que esse era o ponto importante. Isso eu vou levantar outros aspectos posteriormente, né? Mas então, né, nesses artigos, né, ele não adota uma posição definida, né, mas nessa época ele ainda fez pelo menos um artigo elogiando o monismo do Hartmann, que mais tarde ele também não vai mais adotar. Tá? Mas assim é um começo. Então, vocês notem, ainda é uma pessoa que não tem uma posição definida, mas que tudo indica é um espiritualista, né? Pelo menos latente, né? E que está começando a olhar para o lado das novas ideias, né? E pensando em termos germânicos, né? Buscando um autor alemão que pudesse justificar, né, o que ele estava querendo introduzir em termos de filosofia. Bom, agora, os artigos de filosofia da religião, nesse período de 67 a 74, né, ele faz ataques ao espiritualismo também, mas é sempre o espiritualismo kusaniano, o espiritualismo metafísico, né? Mas com uma posição que está a meio caminho entre a filosofia tradicional e o cientificismo. Quer dizer, ele ainda não decidiu exatamente, né, o que ele vai fazer no futuro. Ele está ainda numa posição que a gente poderia dizer que assim, é um momento de transição. Ele está, vamos dizer assim, anunciando o que vai acontecer no período posterior, né? E um detalhe importante que a gente encontra nessa época também, e por isso é que eu acho que essa ênfase não tem sido levada em conta por parte dos intérpretes do Tobias Barreto, né? É a defesa que ele faz da naturalidade do sentimento religioso no ser humano, e ele faz também muitos elogios ao cristianismo e aos judeus. Tá? Então, principalmente do ponto de vista religioso. Tá? Então, isso é na filosofia da religião. E ele defende, então, a tese romântica de que a filosofia e a religião não se opõem e pertencem a domínios diferentes. Né? Aí eu procurei, inclusive, em que autor o Tobias poderia ter se baseado para falar isso. Né? Olhei todos os pensadores alemães, né, nos quais ele se baseou, nenhum deles oferece uma base sólida para a gente acreditar que foi através deles que ele chegou à ideia de sentimento religioso. E, continuando a minha pesquisa, o que eu notei foi o seguinte, que aqui, o Benjamin Constant de Rebecque, né, que foi um grande influenciador na elaboração da Constituição, a primeira Constituição brasileira, de 1824, né? Ele também era um autor que escreveu sobre religião também. E no livro do Rebecque sobre religião, o sentimento religioso é apresentado assim muito próximo daquilo que o Tobias está falando, né? Então, tudo indica, né, e que foi o Benjamin Constant que influenciou o Tobias nessa ideia de sentimento religioso. É claro, eu também já comentei isso, depois eu falo mais alguma coisa, né? E essa ideia de separação de ciência e religião vem do Kant. Né? O Kant, nesse aspecto, é o primeiro romântico. Razão pura e razão prática, aí razão pura é o quê? Ciência. Razão prática é religião. Entendeu? É claro que muita gente pensa só em moral, mas a moral kantiana tem um fundamento religioso muito forte. Né? E depois dele, por exemplo, Schleiermacher e outros autores começaram a enfatizar essa distinção, né, entre filosofia e religião. Schopenhauer, por exemplo, a distinção que ele faz entre o cientista, né, crítica da razão pura, e o gênio, crítica da razão prática, né, é uma distinção que permite também a gente manter essa oposição, ou assim, são domínios mutuamente excludentes. Né? Ciência é ciência, religião é religião. E tudo indica que isso foi uma ideia constante no pensamento do Tobias. Né? E tudo indica também que foi o Benjamin Constant que exerceu essa influência, porque ele era um autor conhecido na época.
né? Era um autor lido entre os brasileiros da época. E o Tobias pode não ter comentado, porque, afinal de contas, o Benjamin Constant, né, escreve em francês, né, então tem ligação, era franco-suíço, mas ele tem ligações aí com a francofilia, vamos dizer assim. Então, Tobias pode não ter sentido muito estímulo para manifestar essa ligação, mas que ela existe e a gente pode mostrar, né, as semelhanças entre as ideias de um e as ideias do outro, isso é um fato, né? Coisa que não acontece no caso do culturalismo, por exemplo, mas isso eu chego lá. Então, isso foi o que aconteceu, né, nesse período. E outra coisa que eu notei também, no período de 1867 a 74, né, foi que, na filosofia política, ele critica muito a noção de poder moderador, né? Ele acha que o Brasil fez uma cópia completamente equivocada do parlamentarismo britânico, né? E que essa cópia completamente equivocada ainda se baseava na ideia de poder moderador, que essa realmente era inteiramente contrária a qualquer coisa, né, que pudesse ser válida no Brasil. Por quê? Porque dava muito poder ao imperador. Aliás, o que aconteceu, né, se a gente for pensar bem, é que a Constituição de 1824, ela sofre realmente influência muito grande do Benjamin Constant. E o Benjamin Constant, ele propunha, né, a, a, a criação de um poder que ele chama de poder neutro, né? Na mesma época, o Silvestre Pinheiro Ferreira, ele propunha que esse poder neutro do Benjamin Constant fosse chamado de poder conservador. Aqui no Brasil, o pessoal deu vamos dizer assim, uma pincelada nisso e virou poder moderador, né? E esse poder moderador era do imperador e ele vai muito além daquilo que, por exemplo, o rei no governo, no regime parlamentarista britânico, né, ele vai muito além dos poderes desse rei. O poder do rei na Inglaterra é mais decorativo do que qualquer outra coisa, cerimonial, né? Mas aqui no Brasil, o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, eles tinham muito poder, eles podiam meter o bedelho onde eles quisessem, né, na administração. Então, era muito grande. E aí, isso levava o Tobias a dizer que foi uma cópia muito mal feita, que a gente não tinha nada a ver com o parlamentarismo britânico, mas que, mesmo assim, copiaram e deu no que deu, né? Mas tem um detalhe, foi só mais ou menos a partir que a Constituição não previa, né, de 24, ela não previa o regime parlamentarista. Esse regime começou a funcionar como prática, porque a Constituição não previa, mas também não impedia, né? Então, a partir de 1847, é que começou essa história de ter um primeiro-ministro com o gabinete e tudo mais. Mas quem escolhia o primeiro-ministro era o Dom Pedro II, né? E o gabinete também era ele que interferia. Então, era um parlamentarismo diferente, né? Mas isso é o de menos. O certo é que o Tobias achava que era uma coisa muito mal adequada para a situação brasileira. Então, a crítica que ele faz nessa época é muito forte nesse sentido, tá? Então, isso foi o que aconteceu no período de 1867 a 1874. Depois, no último período, que vai de 1875 a 1889, que é o ano da morte do Tobias, né? Aí nós temos o seguinte, eu pude identificar também duas fases bem significativas. Tem uma primeira fase que vai de 1874 a 1880, em que o Tobias escreve ao sabor dos acontecimentos. É uma escrita mais fragmentária, né? Então, é nessa época que ele defende a educação feminina, por exemplo, como antes da gente começar, o Robson estava comentando, né? Ele debate com o Bandeira Filho, que foi um autor que criticou o Silvio Romero, né, o livro do Silvio Romero sobre a filosofia no Brasil. Bandeira Filho falou muito mal do Romero, né? E dizendo, inclusive, que o Romero foi muito parcial e que o livro dele tinha sido escrito para colocar o Tobias num pedestal, né? Então, assim, meteu o pau em todo mundo que vinha antes, para depois falar, tá aqui a aves rara, né? Tobias Barreto, esse é o grande homem da filosofia brasileira, etc. E tal. E, evidentemente, com isso,
o Bandeira Filho ainda colocou o Tobias na história também. Então, o Tobias tem um artigo em que ele responde ao Herculano. Mas tanto ele como o Romero, na discussão, eles usam muito mais argumentos ad hominem do que propriamente argumentos assim mais significativos, né? Mais assim lógicos, defendendo realmente a posição, né? O que eles dizem é o seguinte: nós metemos pau nos funcionários públicos, metemos pau nesse pessoal e nesses bacharéis aí, e o Bandeira Filho está, né, a carapuça serviu, né? Então ele está com ciúmes, ele está se manifestando por causa disso. Foi assim, poderia ter sido um debate muito mais interessante se houvesse respeito, né? Principalmente por parte do Romero e do Tobias, né? E é impressionante como, por exemplo, o Romero, quando fala do Tobias, ele respeita, e a discussão é boa. O Tobias, quando fala do Romero, ele também respeita e a discussão é boa. Mas qualquer outro, né, pode sair de baixo, que lá vem fogo, né? É impressionante o tanto que eles agridem e o tanto de argumentos ad hominem que eles usam nessa época, né? É uma constante nisso, tá? Bom, então, mas isso, né, foi o que aconteceu nesse período, né? E a gente ainda não encontra uma posição filosófica definida nesse debate. Mas de 1881 a 1889, aí sim, nós encontramos uma posição filosófica mais definida, né? E essa posição filosófica, ela começa, né, com elogios ao Hartmann, né, ao Edward Hartmann, mas depois ele chega no Noiré. Né? O Noiré, para ele, é realmente o principal pensador. É lógico, o Noiré é considerado um pensador de segunda categoria lá na Alemanha, né? Mas, na época, ninguém ainda tinha feito essa avaliação, né? Então, o Tobias achava que, pelo fato de ser alemão, já era bom de serviço. Então, ele se inspira no Noiré, né? E, então, ele vai, com base no monismo, né, do filosófico do Noiré, ele vai aplicar o evolucionismo no estudo do desenvolvimento humano, vai adotar uma epistemologia agnóstica, né? Vai combater a noção de direito natural e, principalmente, a sociologia como ciência, né? Tobias tinha uma birra total da sociologia, né, como ciência, porque ela tinha sido criada pelos positivistas, né? O Comte é que tinha feito a proposta, e a sociologia aparece, no caso para o Tobias, né, com a tentativa de fazer uma física social, quer dizer, como se fosse uma ciência natural da sociedade. E isso, para ele, era uma contradição em termos, isso aí não fazia o menor sentido, né? É por isso, inclusive, que os intérpretes do Tobias, principalmente Paim e Reale, dizem que, ao recusar a sociologia, o Tobias teve que apelar para o conceito de cultura. E, ao apelar para o conceito de cultura, ele pronunciou o culturalismo. Né? Então, depois eu vou discutir um pouco mais isso aí. Tá? Mas, de qualquer maneira, né, então, são esses os tópicos principais dos trabalhos de Tobias nesse último período da vida dele. E na filosofia da religião, é impressionante, continuam firmes o conceito de sentimento religioso e a separação entre religião e ciência. Né? E surgem artigos de filosofia política defendendo o germanismo e denunciando a pobreza mental do povo brasileiro. Né? E aqui, inclusive, tem um comentário que, assim, eu não sei se eu cheguei a colocar isso no livro, né? Mas eu achei o seguinte, que quando Dom Pedro II viajou para a Europa, né, o Tobias escreveu um texto em alemão, né, para divulgar na Alemanha, né, falando mal do Brasil e do Dom Pedro II. Né? O título é O Brasil Tal Como Ele É, né, visto do ponto de vista literário, tal como ele é do ponto de vista literário. Eu consegui, inclusive, uma edição que tem, ao mesmo tempo, o texto em alemão do Tobias e a tradução em português. Quem organizou foi o Vamiré Chacon. Assim, tudo que o Tobias escreveu em alemão, né, e até o alemão do Tobias não era ruim, não. Né? Parece que, quando ele falava, ninguém entendia muita coisa, mas isso é comum também. Né? Agora, no que diz respeito à escrita, ele lia bem o alemão
e também escrevia bem, né? Mas eu achei assim de muito mau gosto, uma coisa meio bizarra, você escrever, né, sobre o seu país, metendo o pau no seu país, no estrangeiro, sabe? Lavar roupa suja em pública, eu achei assim muito desnecessário, mas aconteceu, né? E foi bom porque o Tobias acabou levando uma lição nisso, né? Porque ele mais tarde ele fez um concurso para a cadeira de direito, né, na escola de Recife, na Faculdade de Direito de Recife. E ele passou, mas ele estava com medo de não ser aprovado, porque tinha muita gente lá na faculdade contra ele, e era muito fácil as pessoas nomearem o segundo colocado ou o terceiro colocado em função de conveniências políticas ou interesses, né, paternalistas. Então, ele, inclusive, mandou um telegrama para o Pedro II, né, explicando a situação. E o Pedro II é que tinha que nomear. Né? O Pedro II nomeou o Tobias. Né? Então, assim, o Tobias ficou numa situação meio esquisita, né? Porque meteu o pau no Dom Pedro II o mais que ele pôde, e quando ele precisou do Dom Pedro II, o Dom Pedro II teve a altivez, né, de nomeá-lo, apesar das críticas que tinha recebido. Aliás, assim, Dom Pedro II é um personagem que me parece assim, pouco compreendido, sabe? Eu acho que ele mereceria um pouco mais de respeito do que... Né? Eu me lembro, por exemplo, eu não acho isso em lugar nenhum mais, mas o Ivan, por exemplo, diz que o Dom Pedro II era o bacharel dos bacharéis, né? Metendo o pau no bacharelismo brasileiro. Eu acho isso de uma injustiça absurda. Né? Primeiro, que ele não fez curso de direito. Segundo, que a cultura dele era completamente diferente. O homem conhecia línguas adoidado, participava de sociedade científica no mundo inteiro. Né? Impressionou até Nietzsche, porque tem um relato de um encontro que ele teve quando ele estava na Europa, encontrou o Nietzsche, né? E o Nietzsche ficou impressionado com a conversa que tiver em alemão. Né? Então, assim, era uma pessoa assim que merecia um pouco mais de respeito. Mas aí é o problema também, né? Como as pessoas têm a mania de enxergar o nosso passado da forma mais negativa possível, e o Dom Pedro II, então, assim, é o ápice disso, né? Ele representa aquilo tudo. Então, se a gente puder meter o pau nele, de tabela, nós estamos, né, arrastando o resto do Brasil oitocentista. Então, eu acho que ele mereceria uma análise um pouco mais cuidadosa, né, a respeito da atuação dele. Mas o que aconteceu, então, foi isso. Né? Aí o Tobias parou de reclamar. Nunca mais ele... Né? Aliás, tinha mais que fazer isso mesmo, né? Criar um pouco de vergonha, porque estava demais o negócio. Né? Aí, eu acho que chegou no ponto. Bom, isso, né, com relação à questão da filosofia da religião, né? E depois, não, eu falei já sobre filosofia política também, né? E é a primeira vez que vai aparecer nesse período os artigos de filosofia do direito, sofrendo alguma influência do von Ihering, né? E introduzindo ainda o conceito de cultura como processo de domesticação do homem natural, tornando-o social. Tá? Bom, isso aí foi então que eu pude identificar nos diversos períodos, né? E assim, quais teriam sido alguns dos principais resultados, né, que eu encontrei na minha pesquisa. E com isso eu vou terminar, mas ainda tem um pouquinho a colocar. Então, primeiro é o seguinte: eu não sei se vocês sabem, mas o Tobias comprou muito livro em alemão. Né? Eu não sei até onde ele arranjou dinheiro, porque ele não era muito rico, não. Né? Inclusive, ele morreu assim, numa situação financeira muito precária. Mas o Tobias comprava livros em alemão e ele formou uma biblioteca. Só que, quando ele faleceu, a biblioteca foi doada para a biblioteca da Faculdade de Direito e o povo misturou os livros do Tobias no meio dos outros. Então, assim, quais eram os livros, efetivamente, que o Tobias tem? Bom, aí tem 4 autores que fizeram pesquisa em cima disso. O primeiro deles foi o Vamiré Chacon, né, que foi na Faculdade de Recife e entrou em contato com a bibliotecária, e os dois fizeram um levantamento e descobriram uma lista de 79 livros em alemão que tudo indica seriam do Tobias, fariam parte da biblioteca dele. Aí, uma outra autora, a Lilian Pessoa, que defendeu tese na USP, ela fez a pesquisa também e descobriu 114 obras
né? E depois, o Mário Lozano, que também esteve no Brasil e esteve na Faculdade de Recife, ele descobriu 153 obras, né, do Tobias. E, finalmente, o Arnaldo Godoy também escreveu sobre o Tobias, inclusive o título do livro dele é A Biblioteca do Tobias, um troço assim, né? Mas ele indica apenas 38 livros. Aí eu fiz o seguinte, eu fiz uma comparação entre todos eles, né, para ver o que tinha de repetido, o que não tinha de repetido. Isso não é difícil, porque se você coloca todas as listas juntas e depois você manda colocar em ordem alfabética, você nota rapidinho as repetições. Mas não é tão simples assim, porque muitas vezes um autor cita de um jeito, outro autor cita do outro, né? As normas não eram assim muito rígidas na época. Então, deu um trabalhinho, mas eu, comparando todos, juntando tudo, eu cheguei à conclusão que a lista... e tinha inclusive uma obra de um autor alemão, mas traduzido para o francês. Eu falei, aí não vale, né? Porque está em francês, né, não deve entrar na biblioteca alemã do Tobias, que eu estou pensando na biblioteca de livros escritos em alemão. Então, fazendo isso tudo, eu descobri, pelo menos com o trabalho dos outros, sem ter que ir lá na Faculdade de Direito, lá de Recife, uma lista de 167 títulos, né? E eu acredito que aí junta tudo, contribuição de cada um, né? O que cada um acrescentou realmente, né? Então, deu 167 títulos. E isso, certamente, vai poder servir de base para futuras pesquisas a respeito do germanismo do Tobias, o que realmente, né, era o germanismo dele. Isso é uma das coisas. Outra coisa interessante que eu descobri é que o Tobias, por mais que ele soubesse alemão, ele cometeu um erro de tradução muito interessante. Tem um livro, né, do Hartmann, né, que o título do livro, em alemão, né, traduzindo para o português, era A Autodestruição do Cristianismo e a Religião do Futuro. Mas a palavra que ele usa para isso é Selbstzersetzung, né? Tem um Z. E o Tobias não enxergou esse Z. Ele é o Selbstersetzung, né? E Selbstersetzung significa autossubstituição e não autodestruição, né? Então, o Tobias interpretou errado o livro do Hartmann por conta desse erro de tradução. Mas o Hartmann, no livro, né, ele achava o seguinte, que o cristianismo ia acabar e seria substituído por uma religião monista. Ou seja, acho que está de acordo com o texto, né? A autodestruição do cristianismo. O cristianismo, continuando do jeito que ele era, ele ia acabar e ia ser substituído por um monismo. Mas o Tobias entendeu mal e achou que, de acordo com o Hartmann, o cristianismo ia se autossubstituir na forma de um monismo. Mas, mesmo assim, ele não concordou. Ele achou que não ia acontecer isso, não, que o cristianismo ia continuar sendo o que ele era, né? Então, de certa maneira, até o Tobias teve mais... previu mais do que o Hartmann, né, porque, de fato, o cristianismo não se autodestruiu, né? Ele continua existindo. Pode ter alguma reforma, alguma alteração, né? Mas nem por isso a gente poderia dizer que houve uma autossubstituição, né? Então, esse é um ponto interessante, né, a respeito de um ponto, e realmente eu mesmo custei para perceber, né, porque a letra Z ela fica bem escondidinha lá no meio, né, e acho que fica muito explicado por que o Tobias leu direto autossubstituição em vez de autodestruição. Bom, outra coisa interessante é o seguinte, deu para confirmar, porque eu verifiquei, né, assim, em diversos casos, né, os plágios feitos pelo Tobias, né, porque o Nilton Sucupira, e aliás é um trabalho admirável que o Sucupira fez, porque quando ele escreveu, não tinha internet, você tinha que ir na biblioteca, pegar o livro e fazer comparação. Isso era muito difícil. Hoje em dia, né, é muito mais fácil. Realmente tem coisa que a gente faz, parece até que a gente é muito esperto, mas na realidade quem foi esperto foi o computador que resolveu aquilo para a gente, né? Imagine, por exemplo, se você quer estudar um determinado conceito num determinado autor, você tem um PDF dele em bom estado. Aí você pede, por exemplo, vamos supor que seja o conceito de filosofia. Você manda te dá todas as ocorrências do conceito de filosofia,
né? Ele te dá aquilo tudo, você sabe tudo que aquele autor falou naquele livro sobre filosofia, sem precisar ler o livro inteiro, né? E muito bem informado, né? Isso não acontecia no passado. Hoje nós temos uma situação muito melhor desse ponto de vista. Mas então o Sucupira identificou muita coisa, né? E o Tobias fazia o seguinte: ou ele traduzia ipsis literis o trecho de um autor, ou então ele usava um texto, né, sem mencionar o autor, né, como se fosse dele, a ideia como se fosse dele, sem mencionar. Isso também era muito comum no século XVIII, XIX. Né? O pessoal não tinha muito respeito pela ideia de direito autoral. Então, né, era muito fácil fazer isso. Tá? Então, é interessante também, e isso confirma, né, o fato que realmente o Tobias andou copiando esses autores. E o melhor exemplo é um livro do Noiré, chamado Fundamento da Filosofia Moderna, que o Tobias não cita, né, e que influenciou totalmente a interpretação do Kant pelo Tobias. Né? O que o Tobias fala de Kant está lá no livro do Noiré. Né? E, evidentemente, né, assim, Tobias, então, tudo indica que ele não teve um conhecimento muito bom do Kant, foi sempre um conhecimento. Apesar, ele tinha um exemplar da Crítica da Razão Pura e um exemplar da Crítica da Razão Prática em alemão, mas as anotações são poucas e parece que ele se inspirou muito mais nos intérpretes, como no Noiré, do que no Kant propriamente dito. Daí o Tobias dizer, por exemplo, com base no Arrey, no Hartmann, né, que o Kant era monista, por exemplo. Né? Assim, tem que ter muita boa vontade para ver Kant como um autor monista. Bom, então, o último ponto, né, foi o problema. Tem também um outro detalhe, é o seguinte: tanto o Paim como o Reale, eles identificam aquilo que eles consideram uma contradição no Tobias, né? Que é o seguinte: eles acham que o monismo filosófico é uma metafísica, e essa metafísica não é compatível com a epistemologia agnóstica do Tobias. Então, ele teria desenvolvido uma contradição nesse ponto, né? Porque ele desenvolve uma epistemologia a estilo kantiano, né? Onde você não pode fazer metafísica e, ao mesmo tempo, apresenta uma hipótese metafísica. Mas eu acho que a situação não é bem assim. Se as ciências possuem caráter hipotético e se a filosofia se apropria, né, dos resultados das ciências para construir uma síntese, essa síntese também é hipotética e ela vai mudar ao mesmo tempo que mudam os resultados da ciência. Então, o que o Tobias oferecia não era uma metafísica definitiva, era uma hipótese metafísica, né, que tentava reunir os principais resultados da ciência da época. Né? Então, não há propriamente essa contradição, porque ele não está fazendo uma afirmação dogmática. Né? Aquilo é uma tese provisória que vai subsistir enquanto subsistir, né, os resultados científicos que levaram àquelas conclusões. Tá? Então, esse ponto. E tem mais um detalhe interessante, né? Foi possível confirmar a hipótese de que o Tobias sempre foi muito ambíguo, tanto na questão da República como na questão da abolição. Ele nunca assume uma posição clara nesses casos. Na questão da abolição, inclusive, tem gente que fala mal dele porque ele foi contra a lei do ventre livre, por exemplo, mas ele estava mais preocupado era com as consequências da lei do que propriamente com a abolição. O certo é o seguinte, né? Aí tem Luiz Pereira Barreto, eu não acho que é Pereira Barreto, eu estou pegando aqui do positivista, né? Ele chama Luiz Barreto. Eu acho que ele foi até parente do Tobias. Esse Luiz Barreto fala, não, que o Tobias era republicano, que o Tobias era abolicionista, etc., mas não tem nada que garanta isso. Tobias é muito ambíguo nessa questão. Mas tem um detalhe, no caso da abolição, por exemplo, se ele era ambíguo ao defender ou não a abolição, ele não era ambíguo nas atitudes que ele tomava a favor dos escravos. Ele defendia os escravos, né, no judiciário, né, ele ajudou muito os escravos, mas de maneira prática, mas teoricamente
a participação dele é muito reduzida. E a mesma coisa acontece no caso da República, né? No caso da República, ele pode ser considerado favorável à República pelas críticas que ele fez ao regime monárquico, mas não pela defesa que ele faz da República, né? Então, tem essa ambiguidade no Tobias, eu acho que é importante a gente levar isso em conta também, né? E a hipótese de que ele foi precursor do culturalismo brasileiro, que é defendido pelo Reale, Paim, Chacon, o Lozano, o Godoy, né? Eu assim, sinto muito, mas eu não concordo com essa hipótese. Eu estou mais de acordo com o Nelson Saldanha, o Gabriel Carneiro, que negam isso, né? E o problema é o seguinte: o conceito de cultura, né, no caso do Tobias, envolve uma combinação das ideias do Christian Muff, que é um alemão, né, e do von Ihering, né, sobre o direito como fenômeno cultural, né, mas isso é associado ainda com as ideias de Hartmann e Noiré sobre o monismo. Então, o conceito de cultura do Tobias, né, não é um conceito neocantiano. E era muito importante que o conceito de Tobias fosse neocantiano, porque só assim é que dá para fazer, para dizer que ele foi precursor do culturalismo, porque o culturalismo brasileiro ele se inspira no neocantismo, né? Então, Tobias ele não conhecia os autores neocantistas da época, neocantianos, não conhecia, né? Tem um conceito de cultura que é muito próprio e que não é diretamente relacionado com o conceito de cultura dos neocantianos, e não há nenhuma outra evidência, né, que justifique. Na minha opinião, é mais uma dessas narrativas, né? Você pega lá, o Tobias falou de cultura, e como ele falou de cultura, e os culturalistas também falam, então ele pode ser precursor, entendeu? Mas aí, gente, toda e qualquer semelhança é mera coincidência, né? Não tem realmente essa pega. Então, foi possível determinar também, né, que isso não aconteceu. Talvez a gente pudesse dizer, mas assim, não quero que isso possa parecer desrespeitoso, né, mas parece que o Paim e o Reale, né, eles foram vítimas aí de um pensamento desejoso, porque é o seguinte, né, seria muito bom se o culturalismo que eles estavam defendendo se tivesse uma base na tradição filosófica brasileira. E Tobias podia servir como base. Então, né, recorreram ao Tobias como base desse culturalismo, né? E assim, seria muito interessante, mas infelizmente não é verdade. E nem precisava assim, vamos e venhamos, né? Porque não é assim que funcionou a filosofia brasileira. A filosofia brasileira, por exemplo, quando predomina o espiritualismo, o pessoal vai buscar fontes de espiritualismo em autores diferentes. Então, vamos dizer assim, a visão comum é espiritualista, mas as fontes são diferentes, né? Isso aconteceu assim, durante o século XIX, foi constante, né? Tanto no que diz respeito ao espiritualismo do período de estabilidade do Segundo Reinado, como também com o cientificismo que surgiu no período de decadência do Segundo Reinado. Então, vamos dizer assim, não havia uma relação de sequência lógica, podia haver uma relação de oposição lógica, e mesmo a partir dessa oposição lógica, cada autor brasileiro buscava uma fonte diferente de inspiração para a sua doutrina. Entendeu? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Não é impossível e é até diferente, né? Não é a mesma coisa que aconteceu na Europa, por exemplo. É uma peculiaridade da nossa história, né? E por isso, né, é que eu insisto que o conceito, né, que teve mais importância no pensamento de Tobias foi o conceito de sentimento religioso. O conceito de cultura não tem a mesma importância. E o conceito de sentimento religioso faz a gente ver a vida do Tobias, a evolução do pensamento dele, numa perspectiva diferente, né? Porque tem momentos, inclusive, principalmente quando está chegando perto da morte, né, que o Tobias começa a falar: eu estou com, assim, pode acontecer, de repente, um sujeito que sempre falou mal da religião, seja lá o que for, de repente essa pessoa se converte, né, porque faz um balanço da vida, ou qualquer coisa assim. Ele estava prevendo o que ia acontecer com ele mais para frente, né? Então, me parece que o mais importante no caso de Tobias foi isso, né?
essa crítica. Agora, no caso dele, inclusive, assim, a contribuição dele é muito mais destrutiva do que qualquer outra coisa, né? Agora, é, eu mudei de atitude, né, para finalizar, em relação ao Tobias, né, e também em relação ao Romero, né, porque a minha atitude inicial era de pouca paciência, porque eles abusavam demais argumentos retóricos para combater os adversários, e com isso eles deram origem a uma imagem muito negativa da filosofia brasileira oitocentista, né? Mas o problema é o seguinte, que não foi culpa deles, foi culpa dos historiadores posteriores que não tiveram bom senso para perceber que aquilo tinha objetivos retóricos, que aquilo fazia parte de uma estratégia argumentativa da época, né, para derrotar os adversários e implantar uma nova situação, né? E ao estilo romântico, né? Então, assim, o adversário é o demônio, né? É o símbolo da desgraça, né? E eu não, eu sou, né, o arcanjo Gabriel trazendo, né, a mensagem da nova realidade e tudo mais. Então, foi mais ou menos nesse sentido. Então, se a gente levar isso em conta, né, a culpa de muitos dos problemas que nós temos na história da nossa filosofia é muito mais de quem veio depois do que do Tobias e do Romero, tá? Porque a gente tem essa tendência a fazer isso. E aí a gente acaba a enxergar os dois numa perspectiva um pouco mais equilibrada, né? Mais respeitosa, na medida do possível, né? E eu acho que isso ajuda mais a compreender o que foi realmente a filosofia brasileira oitocentista. Eu vou usar esses resultados, né, no balanço geral que eu estou fazendo no momento da filosofia brasileira no século XIX. Bom, gente, era isso que eu tinha a colocar, né? Aí agradeço aí pela atenção e me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida ou qualquer pergunta que vocês tenham a fazer. Robson, pode falar. Ô Margot, primeiro, parabéns pela obra. Eu acho que é um dos grandes livros aí sobre Tobias Barreto, né? Mas eu, assim, uma das biografias do Tobias que eu gostei foi do Hermes Lima. Eu achei ela muito simpática, sabe? E não aparece na sua relação bibliográfica. Eu falei assim, mas eu aposto que você já conhece esse livro do Hermes Lima. Uai, Só, não, pode falar, pode falar. esse é um ponto só, sabe? Mas isso não é importante. Você não tem o Hermes Lima na bibliografia, e eu acho o livro dele, que é da época, né? Que é da época dele. Acho que o Hermes Lima foi aluno dele, não tenho certeza, não. Mas eu tenho umas perguntas. Deixa eu só responder a isso, porque eu acho interessante, né? Deve ter sido um engano meu de não ter colocado o Hermes Lima na bibliografia, porque eu trato ele, o livro dele, vai da página 675 até a página 700. São 25 páginas discutindo o livro do Hermes Lima. Então, ele está lá, assim. Foi erro na bibliografia, tá? Certo. Eu vou só uma curiosidade. Esse encontro do Nietzsche com Dom Pedro II, eu descobri um arquivo, no Arquivo Mineiro, aqui em Belo Horizonte. Encontrei uma revista chamada Revista Acaiaca, dos anos 40, 50, aqui em Belo Horizonte, e lá relatava o encontro do Nietzsche com o Pedro II, dando os detalhes, sabe? Aí eu pedi o Olímpio, você conhece o Olímpio, foi seu aluno, né? Ele foi lá no Colégio Santo Antônio fazer uma palestra a meu pedido sobre Nietzsche, né? Porque os meninos achavam que super-homem era uma coisa, ele só ia lá desmistificar a questão de super-homem, etc., para os meninos, né? E eu falei com o Olímpio, olha, eu encontrei uma revista aqui que é uma recepção do Nietzsche aqui no Brasil que eu nunca tinha visto igual, que era a revista toda sobre o Nietzsche, sabe? E a recepção de Nietzsche no Brasil. Aí ele ficou curioso e eu passei para ele. Aí ele me pediu permissão para passar para Algária Matos. Depois disso, eu não sei, porque saber desse registro histórico foi muito difícil. Foi num tipo spa, numa fazenda, não sei se na Suíça, no norte da Itália, por ali, e que o Nietzsche estava lá cuidando da saúde dele, de licença da universidade,
e o Pedro II também com problemas de saúde, e o Pedro II teve esse encontro. Mas aí é outra história. Eu só queria te falar que, de vez em quando, eu acho que eu tenho um dedo em cima disso aí, dessa descoberta, sabe? O Arquivo Público Mineiro, que eu encontrei essa revista. Mas vamos lá para minhas perguntas, sabe? Você acha que o Graça Aranha foi o principal divulgador do Tobias Barreto, substituindo ele por Tobias Barreto, do Silvio Romero? Eu acho que o Graça Aranha que julgou o Tobias Barreto para cima. Eu vou aproveitar e fazer as outras aqui. E também acho interessante, porque ele se destacou muito na escola, aí foi para Recife para estudar, e depois ele foi dar aula de filosofia. Será que era dado filosofia na escola naquela época? E para ele ser... Porque ele sabia, as cartas dele tem muita coisa de direito, tem muita discussão filosófica sobre direito, mas achei interessante foi ele dar aula de filosofia, e eu não vi formação. Ele seria um autodidata em filosofia? E para terminar, está aqui em cima. Tá, não, são essas duas mesmo. As outras você já respondeu. Mas é o Graça Aranha que eu acho que ele é o fundamental nessa história, sabe? Sim. Eu não li o livro até o final, seu livro. Robson, pelo que eu me lembro, o registro desse encontro do Tobias com o Dom Pedro II foi você que me passou. É Nietzsche com o Dom Pedro II. Nietzsche, então fui eu, você que me passou. Sabe? E eu não me lembro, por exemplo, você tem o artigo, o texto do artigo, porque eu estou desconfiado que eu tenho esse texto também, por isso que eu falei a respeito, sabe? Eu tenho quase certeza, porque eu não procurei isso, e você de vez em quando me manda algumas coisas assim que você descobre por aí, né? E eu acho que foi você que me mandou essa informação, né, a respeito do... Eu vou até conferir na minha bibliografia, se eu ainda tenho esse artigo. Se eu não tiver, eu vou pedir para você me mandar. Tá bom? Eu acho que eu coloquei na revista Pense, tenho certeza. Isso, eu acho que é isso. Então, deve estar na revista Pense. Mas a revista Pense, eu não lembro mais, ela era impressa ou online? Impressa, mas eu posso te mandar. Mas eu vou olhar, porque eu tenho um exemplar dela. Eu vou dar uma conferida, se tiver, eu vou digitalizar, sabe? Eu acho que é a mesma coisa. O que o Pedro II fez com o Tobias Barreto foi um cala-boca. Ele nunca mais falou mal do Pedro II, depois daquela época ali. Mas tinha que aprender, né? Pelo amor de Deus. Agora, com relação a quem foi que realmente divulgou o Tobias, eu acho difícil dizer, sabe? Porque todo o pessoal da escola de Recife, que veio depois dele, todos fizeram alguma coisa. Eu não estou lembrando de todos os nomes, né? Mas o Graça Aranha é um deles, como é que chama? O Romero, que foi colega do Tobias também, é outro, né? O Bevilacqua, tem muitos outros, sabe? Então, eu não sei, realmente eu não tenho elementos para dizer assim, qual foi o mais importante, né? Pelo que eu vi do Graça Aranha até hoje, eu não senti muito que ele foi o grande divulgador do Tobias, não, sabe? Mas pode ter sido mais um dos divulgadores. A gente teria que fazer uma pesquisa mais detalhada, né? Para ter certeza se foi o Graça Aranha ou não, sabe? A outra pergunta é a questão do autodidatismo dele em filosofia. Poderia dizer isso? Isso, eu tinha até esquecido desse detalhe. O que era autodidatismo na época, né? Como é que as pessoas estudavam filosofia? Estudavam filosofia da seguinte maneira: fazia o curso preparatório para entrar na faculdade de Direito, né? Então, o que a pessoa sabia de filosofia era nesse curso preparatório. E, geralmente, o curso preparatório ele seguia o ecletismo cusaniano, né? Mas não tem importância, tá? Então, esse é uma forma. Mas, durante o curso, né, eu tenho a impressão que o Tobias, as aulas que ele deu foi de filosofia do direito, porque aí ele tem que mexer com a filosofia mesmo, sabe? Porque assim, não tinha nenhum lugar lá, curso específico de essa matéria, essa disciplina não existia. Mas as outras
pressupunham o conhecimento da filosofia. Aí o pessoal tinha que estudar filosofia por causa disso, entendeu? Então é assim, quer dizer, se o sujeito está... Primeiro ele estudou filosofia no cursinho, depois ele está num ambiente universitário em que ele precisa de recorrer à filosofia para completar os seus estudos. Eu acho difícil chamar isso de autodidatismo. Não é, evidentemente, uma perspectiva técnica ou de uma formação técnica como existe nos dias de hoje, mas era o que tinha disponível na época, né? E, vamos dizer assim, chamar de autodidata, né, ou de diletante também, só por causa disso, eu acho que é exagerado. Porque, inclusive, vamos olhar o que esse pessoal escreveu. Eles escreveram com pessoas que entendiam de filosofia, né? Podem ter falado bobagem, mas bobagem todo mundo fala até hoje, né? Sempre tem, como dizia, eu acho que foi o Cícero que disse isso, né? Não existe nenhuma bobagem que não tenha sido defendida por algum filósofo em algum momento da história, né? E, o Cícero, lá atrás, né? Imagina hoje, então, a coleção de bobagem que deve ter. Então, eu tenho a impressão que, realmente, você tem que olhar muito mais o que esse pessoal falou do que, vamos dizer assim, o suposto autodidatismo, sabe? E muitos deles revelam bom conhecimento. O Tobias, o tanto de livro que ele leu, né? Será que precisava de um professor ali do lado para ensinar ele a ler, ensinar filosofia para ele? Nem sempre isso ajuda, né? Aqui no Brasil, por exemplo, os professores ajudam o aluno a virar comentador, não ajudam o aluno a pensar. Então, né, e, inclusive, é muito engraçado a gente aqui, a quantidade de comentador chamando os outros lá, que tiveram a coragem de falar alguma coisa, chamando os outros de autodidata. São esses paradoxos que a gente encontra, né? Então, assim, não acho que é o caso, sabe? Assim, tem que pensar no contexto. No contexto, eles não eram autodidatas. Nos dias de hoje, a gente até pode achar, mas é um anacronismo tentar, né, criticar, né, usando um critério atual para o que acontecia no passado. Alessio, tem uma perguntinha aí, né, Alessio? Vamos lá. Professor, inicialmente, agradecer mais uma vez pela sua dedicação, né, tão especial e tão aprofundada aí nos temas que você tem estudado e publicado. Para a gente é uma mão na roda, né, para entender certas coisas. E parabéns pelo novo trabalho, pelo novo livro. Eu queria, rapidinho, que daqui uns 10 minutos eu preciso ir para o FMT, que eu estou no horário de almoço ainda, né, aqui no Cuiabá. E eu queria 3 coisinhas. Uma, na verdade, é uma opinião sua rápida sobre uma coisa, e 2 pontos assim do texto que eu também não li tão bem ainda. Então, a opinião que eu queria sua é com relação a esses debates ou a esse modo de fazer, né, a coisa que você está comentando, que a gente já conhece também do Silvio e do Tobias, esse negócio agressivo e tal. Se você não acha que, guardadas, né, guardado o respeito, não falta um pouco isso? Não tem faltado isso na filosofia, tipo essas provocações, faltado o debate em torno das ideias, que às vezes o cara esquece o que o outro falou, ninguém dá bola, ou o que o outro fez, né? Eu tenho, para citar como exemplo, acho mais ou menos positivo, seria aquele livro do Roberto Gomes, por exemplo, que faz da crítica da razão do Tupiniquim, que faz umas provocações ali e tal, mas também não tem muito retorno. Eu queria a sua opinião rápida sobre isso. E 2 coisinhas que se você puder dar uma palavrinha também para esclarecer também melhor, a ideia, o conceito que ele tinha de sentimento religioso. Como que a gente poderia resumir isso? Porque eu acho que é uma coisa que, dependendo assim de como você olha, é muito importante a gente pensar sobre isso hoje, né? A nossa cultura. E, por último, aquela relação ali que você falou num determinado momento, na perspectiva dele, de cultura e domesticação, né? Essa diferença, essas 2 coisas. Era isso. Bom, para eu não esquecer, eu vou responder a primeira que eu estou lembrando, depois você fala, agora é isso, agora é aquilo, igual o Robson fez, porque senão eu me perco aqui, né? Então, é o seguinte, com relação a essa falta de diálogo,
né? Eu escrevi um texto há muito tempo atrás, chamado O Filósofo Cordial, parece, alguma coisa assim, sabe? Então, eu pego a ideia do Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial, né? Mas, assim, é uma interpretação minha, né? Assim, é o homem movido a coração. Então, o que acontece com o homem cordial, o homem movido a coração? Ele adora os amigos e odeia os inimigos, né? Qual é a melhor forma de você odiar o seu inimigo? É ignorar, né? Se o inimigo pode falar o que for, você fica calado, não responde, entendeu? Mas esse cara não é digno da minha resposta, né? E isso tem acontecido muito aqui no Brasil, porque nós fomos educados para ser comentadores, muito bem, né? O que um comentador faz? Pega um autor estrangeiro e tenta explicar o que aquele autor estrangeiro disse, né? Em português, vamos dizer assim, né? Passa para o português, né? Em outras palavras, chove no molhado, né? Porque o que o cara falou já está falado, né? Vamos dizer assim, você apenas está tentando elucidar um pouco mais. Isso, inclusive, leva muitos pesquisadores brasileiros, muitas vezes, a escreverem textos que são verdadeiros trabalhos escolares, né? Tentando explicar o que tal autor falou. Na realidade, para ser comentador, você tem que ter, no mínimo, apresentar uma interpretação original, né? Aliás, isso é o máximo que nós podemos fazer no nosso sistema pedagógico, né? É alguém apresentar uma interpretação original, porque fora isso é só interpretação mesmo simples, simples, né? E o João Aquino mandou, o filósofo cordial como educador e autor. Esse foi o título do texto que eu escrevi, né? Isso lá na minha página, lá na página da academia, né? Tem esse texto lá. Mas então, né, o que acontece? Se, né, assim, primeiro nós temos a imagem negativa da filosofia brasileira, né? Quer dizer que a filosofia brasileira não presta, não serve. Bom, então, se não perde, não vamos perder tempo com ela. Então, vamos perder tempo com o quê? Né? Com filósofos estrangeiros que têm alguma coisa a dizer. E se tiver que debater também, vamos debater com os estrangeiros. Mas, na realidade, o que a gente mais faz é relatar o debate de filósofos estrangeiros uns com os outros, né? Porque é isso que o comentador faz. Então, o que acontece? A nossa tendência é ignorar os trabalhos produzidos aqui no país de filosofia, né? Sejam eles quais forem. O máximo que a gente faz, né, e isso é interessante, é o seguinte, que agora com a Anpof, esses eventos todos, então a gente tem, por exemplo, vamos supor, o grupo de estudos do Nietzsche, né? Aí junta todo mundo que é comentador de Nietzsche, e os comentadores de Nietzsche discutem entre si. Ali tem um diálogo, mas é um diálogo, né? Palavras são palavras e vai ficar no ar, entendeu? Porque ninguém vai se dar o luxo de escrever, né, sobre a interpretação que a Scarlett Martin faz do Nietzsche, eu não concordo por isso, por aquilo, né? Isso não acontece. E se acontece também, você vai fazer o outro ficar com muita raiva do seu, entendeu? Ou então vai te ignorar, sabe? Assim, assim, durante a minha vida acadêmica, eu debati com muita gente, sabe? Com o Porchat, por exemplo, eu debati muito, né? Com o Plínio Smith eu debati, com o Cirne Lima também, eu debati também com o Lawrence Puntel, mas o Puntel, infelizmente, eu não cheguei a escrever alguma coisa, sabe? Mas, assim, sempre debati e escrevi, publiquei isso, né? Em alguns casos eu tive resposta, em outros casos não tive resposta, né? E aqui no Brasil a gente tem dois tipos de resposta. Tem aquela resposta à la Tobias, onde aí você chama o outro de sofista, de retórico, não sei o que lá, mentiroso, tereré, né? Ou então você encara as ideias e tenta discutir racionalmente aquelas ideias. É mais raro o pessoal que encara as ideias e discute racionalmente, e mais comum, né, aquele que ataca o outro. Então, eu acho que mais por isso, sabe? As pessoas, primeiro, assim, pela formação, pelo tipo de estudo que foi feito, é difícil chegar lá. Mas tem um detalhe, nós estamos saindo disso.
Tá? Nós estamos saindo dessa situação. O interesse pela filosofia brasileira tem aumentado, tem mais autores trabalhando, tem ideias mais originais, a coisa está diferente. Né? Não sei quanto tempo vai levar, mas eu acho que nós estamos saindo daquela fase e quando foi implantado o método estruturalista de estudo da filosofia. O método estruturalista é o quê? É o método de fazer comentário, não tem outra dúvida, né? Esse método lá na USP, né, aquilo assim, se espalhou pelo país, né? Aí eu posso usar até a expressão do Paulo Arantes, quando ele fala do positivismo, assim, o estruturalismo e o método exegético foi um sarampão que deu no Brasil. Sabe? Então, assim, todo mundo faz isso. Então, é difícil, né? Os camaradas que fazem diferente são invisíveis, eles não são reconhecidos. Entendeu? Então, a coisa fica assim, parada desse jeito. Mas eu acho que nós estamos saindo. Né? Tem sinais claros de que tem havido mais debate. Por exemplo, aquela página da Anpof, onde às vezes cada um lá apresenta a sua opinião sobre filosofia, sobre algum aspecto da filosofia. Isso tem acontecido. E tem havido contribuições também, que eu acho que é o primeiro passo para contribuições mais amplas e mais sistemáticas, é o seguinte: tem gente que às vezes apresenta alguma perspectiva original num determinado setor, entendeu? Um artigo brilhante que tem uma ideia inovadora, mas aquilo não faz parte ainda de uma visão mais sistemática. Então, assim, nos detalhes, nós já estamos atacando e estamos saindo da mania da exegese. Sabe? E, evidentemente, em um outro momento, nós temos também já algum debate. Né? A minha expectativa é que, com o tempo, isso vai aumentar cada vez mais, né? E vai chegar um momento em que esse passado exegético vai ser deixado de lado e a gente vai ter produção filosófica mais, assim, mais autônoma, realmente. Né? Porque nós não estamos ensinando o aluno de filosofia a pensar por conta própria. Né? Não estamos ensinando. Quer dizer, apesar de não estarmos, né, a própria situação está caminhando na direção de uma situação diferente. Então, vamos aguardar. Né? Eu acho que é isso que está acontecendo. A sua outra pergunta, o que era mesmo? Porque... Era esclarecer um pouquinho o conceito do sentimento religioso. É bem rápido mesmo, não precisa aprofundar muito, não. Não, assim, lá no meu livro você vai encontrar isso mais especificado. Né? Mas sentimento religioso é o seguinte: é um sentimento que aparece naturalmente no ser humano, entendeu? E para o Tobias, inclusive, à medida que ele vai evoluindo culturalmente, aí ele abre mais chance ainda para esse sentimento aparecer. Tá? E esse sentimento não assim, ele não é para ser julgado pelo crivo racional, né? Porque é um sentimento, entende? E esse sentimento ele te produz o acesso a uma dimensão que não é a mesma coisa ou a mesma dimensão oferecida pela ciência. Né? Então, é mais isso, sabe? Assim, a possibilidade que a pessoa tem de ter uma ligação com o absoluto. Na época, inclusive, que é a época do romantismo, né, isso é muito fácil o sujeito achar isso. Né? E faz parte do... O que baseia o romantismo, no fundo? Para mim, o melhor exemplo é o Schopenhauer. Né? O Schopenhauer dizia o seguinte: qual é a principal intuição filosófica que o ser humano tem? É a experiência da consciência de si. Mas na experiência da consciência de si, você tem, de um lado, um sujeito transcendental, que está fora do mundo, e, de outro lado, você tem um sujeito empírico que está nesse mundo fenomênico. E um se vê idêntico ao outro. E essa identidade permite que o sujeito transcendental enxergue a essência do mundo. Tá? Agora, isso, na opinião do Schopenhauer, é um milagre inexplicável. O sentimento religioso ele é inexplicável racionalmente. É uma coisa que a pessoa tem, entendeu? E que todo ser humano tem uma disponibilidade, tem uma disposição para ter esse sentimento. Entendeu? Então, é mais nesse sentido. Então, agora é claro, né, como também a coisa é romântica, né, nem todo mundo necessariamente vai ter.
né? Você tem aí a sementinha, está preparada. Agora, se você vai ter esse sentimento para valer ou não, são outros 500. O Tobias, na história dele, tudo indica que ele, no começo da vida dele, ele teve o sentimento, ele teve uma educação católica, então o sentimento religioso dele era forte. Quando ele começou a estudar, e principalmente quando ele se voltou para o lado do cientificismo, né, do monismo e tudo mais, ele começou o sentimento ficou latente, mas ele estava lá, né? E chegou um momento em que o sentimento voltou. Né? Mas isso por quê? Porque ele, como pessoa, né, tinha essa disposição. Né? Nem todo mundo tem. Eu, pessoalmente, assim, eu sinto dizer, eu não tenho esse sentimento. Eu já procurei, já fiz de tudo. Né? O danado não apareceu. Né? Então, por enquanto, eu estou em compasso de espera, estou em stand-by. Né? Mas, né, eu conheço muita gente, por exemplo, meu irmão. Uma vez eu perguntei para ele se ele já tinha tido alguma experiência mística, ele falou assim, inúmeras. Né? Então, eu fiquei com a maior inveja, porque eu não tive nenhuma, né? E ele teve inúmeras. Entendeu? Então, depende muito da pessoa, mas a ideia é essa. Né? E pode ser que eu não tenha acesso a esse sentimento religioso, porque eu sou muito voltado para esse lado científico, a lógica, a razão, a racionalidade, etc. E tal. Isso atrapalha você chegar lá. Né? Você começa a olhar tudo com um olhar crítico, entendeu? Tem que, né, ter uma abertura. E, olha, eu confesso para você, eu já fui até a Índia em busca de praticar meditação, né, para ver se eu conseguia ter experiência mística. E encontrei, inclusive, um monte de gente que tinha tido. Não adiantou. Né? O máximo, né, mas aí eu acho que não vale, foi o seguinte: quando eu era mais novo, uma vez eu fumei maconha, né, e senti uma experiência mística fantástica, sabe? Uma experiência monista, tudo é igual a tudo, sabe? Mas aí eu acho que não vale. Entendeu? Eu queria ter no seco, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, entendeu? Então, para mim, o que existe é isso, né? Algumas pessoas têm esse sentimento com mais facilidade, outras não têm. Né? E a última pergunta, que era mesmo? Na verdade, a última que eu tinha observado ali está muito ligada com essa. Eu vou trocar por uma curiosidade agora, então. Ah, É, minha curiosidade é o seguinte: eu trabalho aqui de vez em quando, já umas 4, 5 turmas que eu trabalhei, aquele texto do Oswald Porchat, que ficou conhecido lá, aquele discurso dele, quando ele faz ah, a sei. a Uma autoanálise autocrítica. lá. É. Tem alguma coisa do debate que você fez com ele que possa ter influenciado aquilo lá? Porque foi uma coisa meio surpreendente, né, da parte dele. É. Eu acho que não, porque quando ele fez aquele discurso, eu ainda não tinha contato com ele, sabe? E o debate que eu tive com o Porchat era o seguinte, né? Primeiro, é, ele tentou fazer uma aproximação entre Wittgenstein e o neopirronismo, e achando que era a mesma coisa. E eu tentei mostrar, olha, é muito diferente. Né? E, inclusive, o próprio Wittgenstein fala, né? Fala assim, olha, o ceticismo, né, não é irrefutável, porque o ceticismo aceita a pergunta filosófica, e a pergunta filosófica não pode ser feita. Né? E o Porchat aceita a pergunta filosófica, né? E diz que ela não tem resposta. Então, ele se aproxima um pouco do Wittgenstein, no sentido de que ele diz que a pergunta não tem resposta, mas o Wittgenstein fala, mas você ainda está errado, porque você aceitou a pergunta. Né? Essa pergunta não pode ser feita. Entendeu? E teve outros debates também sobre qual era realmente o verdadeiro significado do neopirronismo e tudo mais, mas não teve isso de filosofia e história da filosofia. Mas foi ali, né, que o Porchat realmente desencadeou, pelo menos, parece que ele tomou consciência do problema, né? Que realmente o Brasil estava muito mais interessado, né? Assim, a pedagogia da filosofia brasileira estava muito mais interessada na exegese de textos, né? Né? E, inclusive, achavam que isso era importante, porque só depois que você for capaz de ler e entender bem um texto filosófico, aí você vai poder produzir um texto autônomo. Né? Então, olha bem, faz mais de 50 anos que nós estamos nessa situação e até agora ninguém aprendeu. Que história é essa? Né? Então, tem alguma coisa errada aí nesse raciocínio. Tá?
Zuenir está pedindo aí para falar. Vamos lá, Zuenir. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem. Eu achei interessante que um dos maiores interlocutores do senhor, pelo que eu conheço, que é o Ivan Domingues, não foi citado durante a fala, sabe? E o senhor conhece aquele livro dele, Filosofia no Brasil, que é Legados e Perspectivas, né, ensaios metafilosóficos, em que ele delineia lá 5 tipos aí de intelectuais, né? Que, segundo ele, teriam vivido a experiência do filosofar lá, que seria o intelectual orgânico da igreja, o autodidata, diletante, estrangeirado, no qual, dentre os quais ele cita, inclusive, o Tobias Barreto e o Farias Brito, o terceiro, que ele vai dividir em 2, que seria o scholar, e o expert americanizado das ciências duras lá, o filósofo intelectual público, e ele, inclusive, chega a fazer uma homenagem ao próprio Lima Vaz e a Marilena Chauí, e, por último, o intelectual cosmopolita globalizado, que ele fala que não existe ainda no Brasil, né? Que ele fala, e aí ele especula sobre o tipo ideal, o tipo intelectual por excelência. Aí, a minha primeira pergunta, diante disso que o Alessio colocou, é se o senhor compartilha dessa subdivisão que ele coloca, e se o senhor tem alguma crítica a esse modelo intelectual cosmopolita globalizado que ele coloca como ainda não existente no Brasil. Essa é a minha primeira questão. E a segunda mesmo é mais uma observação sobre... primeiro, eu queria saber o que o senhor entende sobre a experiência mística, né? Porque, até onde eu sei, eu posso estar enganado, até de certa forma eu pus isso na minha dissertação, é que o Hegel ele teria fechado ali um ciclo, né? De um processo de espiritualidade que foi realizado entre meios a uma tendência secularizante ali da mística renana, né? E houve um declínio ali no século XV com a vertente afetiva do Jan Husbrook e do Thomas A. Kempis, que isso foi rendendo a filosofia especulativa, onde o Hegel teria se criado, e a gente pode considerar o Hegel, pelo menos na minha perspectiva, um divisor de águas na filosofia moderna e contemporânea. Então, nesse sentido, quando a gente fala e aí eu vou ao encontro do que o Lima Vaz está colocando, né, é que após o florescimento da mística renana e o encontro dela com a mística flamenga, começou um declínio, e o Lima Vaz fala com esse termo assim, de um elan especulativo da mística renano-flamenga, e elas foram atingidas por uma tendência intelectualista. E os cumes dessa tendência se deram nos fins da Idade Média, né? E aí a mística cristã começou a se submeter a um projeto de sistematização, né? E, inclusive, tem o trabalho da mística teologia especulativa e da mística teologia prática do Jean Jackson, salvo engano. Aí eu queria saber do senhor se essa tendência que o senhor coloca aí de ser mais racional, lógico, ligado à ciência, não é também não tem uma ligação com esse processo, de certa forma, afiliado a um declínio da experiência mística, mas que nem por isso significa uma ruptura, percebe? Uhum. Tá, bom, em relação à sua primeira pergunta, eu digo o seguinte, eu não falei, não toquei no nome do Ivan no livro sobre Tobias, porque o Ivan também não fala sobre Tobias, entendeu? Mas, por exemplo, no meu livro sobre o Gonçalves de Magalhães, você pode olhar lá, tem um debate longo lá com o Ivan, entendeu? Onde eu mostro que eu não concordo com ele, e, inclusive, nessa parte atual
do terceiro volume da minha História da Filosofia do Brasil, já escrevi uma boa parte do debate com o Ivan, né, onde eu tento dizer o seguinte: eu não estou dizendo que eu sou contra o livro dele como um todo, eu sou contra o que o Ivan diz sobre a filosofia brasileira oitocentista. Aquela história de dizer que são diletantes, estrangeirados, fala, diletantes, transoceanistas, bovaristas e outras coisas desse tipo, sabe? O que eu acho é o seguinte, que a interpretação do Ivan, nesse aspecto... por exemplo, quando ele fala do século XX, né, aí eu já tendo a concordar mais. Mas o tempo todo eu acho o seguinte, que o Ivan diz que ele está fazendo um trabalho de metafilosofia. Eu acho que ele está fazendo um trabalho de sociologia da filosofia, e não metafilosofia. Aquilo não é metafilosofia. Quando você identifica tipos sociológicos, sabe, isso, e com base no Weber, né, isso não é metafilosofia, isso é sociologia da filosofia. E eu tento fazer o seguinte, que o Ivan, ele segue, por exemplo, vamos supor, o Cruz Costa, aliás, não é o Cruz Costa, é o outro, o Bento Prado Júnior. O Bento Prado, ele se inspira nas ideias do Antônio Cândido, né, que distingue um sistema de obras. Para ter um sistema de obras, você tem que ter um público, você tem que ter uma língua, e coloca um monte de coisa, né? E aí o Bento afirma que o Brasil, no século XIX, não tinha um sistema de obras filosóficas. Já tinha obras literárias, mas não tinha sistema de obras filosóficas, né? E o Ivan assume essa tese. Então, para mostrar que essa tese está equivocada, eu mostro a relação absurda que tem de obras filosóficas na época, entendeu? Tinha revista de filosofia, manual de filosofia, artigos de filosofia, livros sistemáticos de filosofia. Como é que você vai falar que não tem sistema de obras? Isso é puro negacionismo, entendeu? E o que é que baseia isso? É você acreditar no que o freguês falou, né? O Bento Prado é uma autoridade, né? Magister dixit, entendeu? Então, como ele falou, né? Aí o Ivan seguiu os passos do Bento. Mas se você olhar nas evidências, ao contrário, não é aquilo que está acontecendo. E no que diz respeito aos tipos, né, de filósofo, as categorias que o Ivan usa, eu faço o seguinte, tá bom, né? Então, eles eram todos diletantes, estrangeiros. Então, eu falo assim, pego cada um e falo assim, fulano, era estrangeirado? Cicrano, era estrangeirado? Entendeu? Eu vou caso a caso para ter certeza se era ou se não era. E a resposta é quase sempre negativa. Entendeu? E tem mais um detalhe. Eu acho que o Ivan deturpa o sentido de estrangeirado, porque quando esse termo apareceu pela primeira vez, foi em Portugal, inclusive, né? O estrangeirado era um sujeito reformista, um sujeito que queria mudar a situação do país. O estrangeirado se opunha aos, como é que chama mesmo, eram os, não é puristas, tem um outro nome, eu esqueci agora aqui, mas tinha, então, os castistas, parece que eram castiços, era uma coisa assim, quer dizer, tinha aqueles que queriam manter a tradição portuguesa do jeito que ela era, os conservadores, e os estrangeirados eram os reformistas, entendeu? E os estrangeirados fizeram muito pelo país, eles são vistos numa perspectiva otimista, né? Só os conservadores é que não gostam deles. E aqui no Brasil o pessoal pega o sentido dos conservadores, né, e usa. E eu uso o sentido ao contrário, né, que eram indivíduos que tinham estudado fora e fizeram uma comparação da cultura de fora com a cultura de dentro e tentaram mudar a cultura de dentro a partir do que eles viram, entendeu? E, assim, é muito difícil dizer que todos eram estrangeirados, é muito difícil dizer que eles eram diletantes do jeito que dizem. O pior de tudo, bovarista, sabe? Aí pega um conceito psicanalítico, né, e aplica aos pensadores brasileiros, né, sem fazer a devida sessão terapêutica, entendeu? É assim, como é que eu diria? É um absurdo, uma hipótese completamente esdrúxula, mas o povo, né, costuma dizer que
É assim, né? E todos adotam esse termo. E o próprio, assim, do jeito que o termo é apresentado no autor que estudou, eu esqueci o nome dele agora, mas é o romance, né, sobre Madame Bovary, né? E nesse romance, Madame Bovary é uma pessoa que não está satisfeita com a própria existência, vamos dizer assim, né? Mas que disfarça isso usando uma visão de mundo que permite enxergar a realidade de uma forma mais satisfatória. Mas isso aí, a pergunta é o seguinte, era só filósofo brasileiro que era bovarista, se usar esse termo nesse sentido? Todo mundo é bovarista. Vocês me desculpem, né? Nesse sentido, é totalmente geral. Então, os filósofos brasileiros não fizeram nenhuma novidade, não introduziram nenhuma novidade ao virar bovarista, né? Porque até quem está falando que são bovaristas também é. Entende? Então, tem uma série de problemas aí. E eu acho o seguinte, uma coisa é fácil você falar em termos gerais. Não, porque eles eram todos estrangeirados, né, transoceanistas, diletantes, autodidatas, e aí vai. Né? Eu não estou lembrando de todos aqui, mas agora, se você pega caso a caso, você vê que não é bem assim. Entendeu? Mas aí o que eu estou fazendo? Eu estou discutindo racionalmente, eu estou discutindo, né? Mas o Ivan, infelizmente, eu sou muito amigo do Ivan, inclusive, né, nós sabemos dessa nossa divergência, né, mas nós temos convivido de uma forma assim bastante aceitável. Mas o Ivan, se você olhar no próprio livro que eu escrevi sobre o Gonçalves de Magalhães, o Evaldo Sampaio, que foi aluno do Ivan, inclusive foi orientando do Ivan, o Evaldo faz umas críticas ao Ivan. E o Ivan respondeu às críticas do Evaldo, mas o Ivan responde num estilo retórico. Entendeu? O Ivan, tudo indica, ele não gosta muito de discutir, de ser contestado. Então, eu já notei o seguinte, eu falei muita coisa já no livro sobre o Gonçalves de Magalhães. E vou falar mais ainda no livro de História da Filosofia do Brasil. Mas eu tenho certeza que o Ivan não vai responder. Entendeu? Porque se ele for responder, isso vai estragar a nossa amizade. Ele acha isso. Entendeu? E é complicado, porque eu acho que ele vai me chamar de sofista e outras coisas assim, vai usar uma retórica lá, Tobias, que não é muito agradável. A gente vai ter que passar um pano em cima disso, né, para ficar só com o que realmente interessa na discussão. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. E o Ivan foi levado em conta, está sendo levado em conta, mas no caso do livro do Tobias não tinha nada a dizer sobre ele. Entendeu? Por isso que ele não entrou lá. Não, é porque só um pouquinho, porque eu encontrei um artigo no site da Federal. Entendeu? O senhor já deve ter visto esse artigo que está lá escrito ali, que o professor da UFMG defende que a filosofia está madura no Brasil para ganhar personalidade própria e um nome de referência. E aí o último modelo que ele coloca é esse intelectual cosmopolita globalizado, que ele próprio diz especular sobre um tipo ideal intelectual por excelência, e ele cita esse termo, capaz de fazer a filosofia original. Aí eu fiquei me perguntando, que a filosofia original seria essa? Em que modelo ele se espelha para falar numa filosofia original? É a metafísica? O que é metafísica? O que é? Eu não entendo isso, sabe? E quem que escreveu esse artigo? Que eu não conheço, não. Você podia me mandar a referência depois para eu dar uma olhada. Agora, o problema é o seguinte, o povo fala que ainda não chegou, né? Está todo mundo esperando o Messias filosófico brasileiro, né? E, na realidade, você já tem Gonçalves de Magalhães, Padre Patrício Muniz, Farias Brito, você tem, depois disso, por exemplo, tem um que eu sempre esqueço o nome dele, não adianta, não vem, nunca vem. Mas você tem um Álvaro Vieira Pinto, entende? Tem muitos outros que já apresentaram coisa própria, né? Mas que, por exemplo, são descartados. Por exemplo, olha o caso do Álvaro Vieira Pinto. O próprio Ivan fala isso. Fala assim, que o Álvaro Vieira Pinto, depois que ele foi criticado pelo padre Vaz, né, pode ser descartado. Você vê se tem condição. Isso é argumento que se apresente? Entende? Só porque o padre Vaz achou que o Álvaro Vieira Pinto estava errado, né? Então a crítica definitiva está resolvida. Não é bem assim.
Entendeu? Então, assim, nós já temos esse tal filósofo aí que estava globalizado, esse Messias já chegou há muito tempo, entendeu? Pode não ser equiparável a um Kant, mas existe, está aí. Né? Há outro, por exemplo, Mário Vieira de Mello, um cara muito interessante. Né? Esse, inclusive, eu já debati, quer dizer, ele já tinha morrido quando eu escrevi, mas eu também desenvolvo um debate com ele. Né? Eu escrevi um artigo combatendo o Mário Vieira de Mello, e depois eu escrevi um livrinho, né, que saiu pela Loyola, falando sobre as ideias dele. Metade do livro apresenta as ideias e na outra metade eu debato com ele. Entende? Inclusive, até é interessante, porque a última edição que fizeram do. Como é que chama? Do livro dele, né, sobre o problema do estetismo, como é que chama? Dialética e Cultura, o problema do estetismo no Brasil. Né? O meu texto, assim, debatendo com o Mário Vieira de Mello, aparece lá na Fortuna Crítica, entendeu? Para colocar, porque tem tão pouca gente que discute, né? Então, eles acharam o meu texto e pediram para colocar lá, entendeu? Então, o que acontece, no fundo, é isso, né? Assim, a invisibilidade é tão grande que ainda estão imaginando um tipo ideal que não existe, né? E que sei lá se algum dia vai aparecer, porque já teve, né? Mas a sua última pergunta, depois o Samuel tem uma pergunta para fazer. Eu até coloquei aí o artigo. Isso, beleza, eu já vi chegar aqui, eu vou olhar. A respeito do misticismo, você falou muita coisa aí que eu desconheço, sabe? Então, eu não vou poder te responder. O máximo que eu posso dizer é o seguinte: eu estudei o misticismo porque quando eu estava pesquisando o Tractatus do Wittgenstein, entendeu? E a interpretação que eu faço do Tractatus, né? E nota bem, né? Da minha fase super exegética, né? Então, eu tento explicar o que está escondido por trás do Tractatus. E o título do meu livro é Iniciação ao Silêncio. O que significa isso? Que o Tractatus é uma obra em que você fala, tentando descrever a experiência mística e fracassa no final. Mas quando você fracassa, você descobre, né? Você fica clarificado silenciosamente sobre aquilo que, de fato, é a experiência mística, sem precisar falar sobre ela. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. E os autores dos quais eu me baseei para falar sobre isso foi Schopenhauer, né, que descreve, ele não fala em experiência mística, mas o que ele chama de milagre inexplicável é uma experiência mística. Né? William James, As Variedades da Experiência Religiosa, né, é um livro muito interessante. Então, para mim, a experiência mística é isso, é quando você tem a experiência ou de uma presença ou de contato com uma realidade absoluta, né, que vai te proporcionar uma sensação de beleza infinita, de tranquilidade infinita, de segurança infinita, entendeu? Quer dizer, é a melhor experiência do mundo, vamos dizer assim, né? Mas que, assim, não é todo mundo que tem. Entendeu? Não, mas só, eu não quero estender sobre isso, não, mas é só dar um reparo, assim, na minha observação sobre o seu conceito de experiência mística, que eu respeito, que a gente tem que lembrar também que quando teve a passagem para a filosofia especulativa moderna, teve uma mediação pelo empenho quientista, sobretudo pelo espanhol, né? Tanto de enfocar o aspecto psicológico e metodológico da oração, quanto de explicar especulativamente a ascensão mística. Aí a gente vai ter a Santa Teresa de Jesus e o São João da Cruz, entende? Então, assim, essa passagem mediadora, ela precisa ser levada em conta para a gente também não ficar imaginando a experiência mística como algo do fantástico, como algo que está lá do outro lado, entendeu? Nesse sentido. Não, eu não imagino a experiência mística dessa maneira. E até esqueci de um detalhe, né? Você fala que andaram intelectualizando a experiência mística, mas os autores que você citou, as correntes, realmente eu desconheço, porque eu não estudei esse assunto. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, né? Eu não sei se de fato isso aconteceu. Eu não sei, agora, eu sei que, de fato, no meu caso, o excesso de intelectualização, o excesso de racionalidade atrapalha. Isso é verdade, entendeu? Por mais que eu queira ficar aberto, né, eu sempre fico com um pé na frente e outro atrás. Né? Então, fica difícil por conta disso. Né? Mas
Não sei se de fato está acontecendo alguma coisa nesse sentido, teria que verificar, né? Como você, pelo estudo que você fez, parece que andaram intelectualizando um tanto demais a experiência mística, tá? Mas aí, realmente, eu não tenho como te responder nessa parte, tá? Bom, Samuel. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Mais que uma pergunta, eu queria, sobretudo, agradecer esta sessão e a oportunidade que o Paulo me deu de poder participar nela. Eu até gostaria de continuar, se for possível, participar nos vossos fóruns, que eu tenho muito interesse pelo pensamento brasileiro e por esta perspectiva que o Paulo apresenta, que é a perspectiva de assumir a originalidade e a filosofia não como uma mera docência, mas como uma forma de vida e de pensar pela nossa própria cabeça. Nós em Portugal já temos algumas faculdades de filosofia que vão fazendo esse trabalho. Por exemplo, eu sou professor na Universidade Católica em Lisboa e as minhas aulas de epistemologia, de metafísica, de antropologia filosófica já integram nos programas autores portugueses e brasileiros. Portanto, nós, para além de uma cadeira que se chama História da Filosofia em Portugal, e também outra cadeira que tem o nome de Pensamento Português Contemporâneo, nós já vamos tentando, nas próprias unidades curriculares mais diversas, como epistemologia, como filosofia da religião, como antropologia, vamos tentando integrar autores portugueses e dessa maneira contribuir para a divulgação e para a valorização desses autores. E, portanto, acho que vamos fazendo esse caminho também em conjunto com os nossos colegas brasileiros, que também julgo que, nomeadamente, eu conheço mais, sobretudo, a realidade da FAS, através do Paulo e da Cláudia, que presumo que também já vão fazendo esse trabalho. E, portanto, era mais um agradecimento. E já agora, a propósito daquilo que o Zunir afirmou, eu encontrei-me aqui com o Ivan, porque ele veio à Universidade Católica fazer o lançamento do livro dele. E então, ele, a determinada altura, disse que para que o padre Lima Vaz pertencesse a este grupo intelectual cosmopolita globalizante, só lhe tinha faltado uma coisa: escrever em inglês. Bom, esta resposta é sintomática. É sintomática daquilo que o Ivan considera ser a mais alta esfera que se pode atingir no pensamento filosófico, que é escrever em inglês, o que denota bem um certo preconceito, enfim. Mas pronto, eu não tenho nenhuma pergunta, eu estou mais aqui para aprender, para perguntar. Teria que ter estudado um pouco e não tive tempo para isso, mas pronto, era sobretudo para agradecer. Ah, bom, obrigado aí pela sua fala, né? E pode deixar, eu vou incluir o seu número de celular no grupo Fibra, né? E também o seu e-mail no grupo Fibra. Muito obrigado. E todas as notícias que a gente tiver vão chegar para você também. Muito tá obrigado, bom? muito obrigado. Inclusive, como é que se diz, as nossas futuras reuniões, você vai ser informado também, né? Ok, muito Do mês obrigado. de agosto agora, tá bom? Obrigado. Bom, gente, está chegando na hora, né? Já são quase 4 horas, aqui no Brasil, quase 16 horas já. Então, Paulo, oi. falando para o Samuel, foi por isso que Camões nunca foi um grande escritor universal, né? Não falava inglês. Eu me lembro que no encontro da Ampof, nós tivemos uma mesa sobre a filosofia, como que se praticava a filosofia no Brasil, etc. E o Ivan estava dirigindo a mesa, estava a Marilena Chauí, eu
como é que ele chama, meu Deus do céu? Guido de Almeida, sabe? Então, assim, e todo mundo falando, né? Quando chegou a vez da Marilena falar, ela começou a falar em inglês. Entendeu? Aqui foi assim, a plateia na hora entendeu tudo o que estava acontecendo. É isso, né? Então, de fato, nós temos que evitar isso, né? Eu acho que a gente tem que falar para nós, explicar o que nós entendemos, o que nós queremos. Se alguém quiser traduzir isso para o inglês depois, que o faça, né? Isso aconteceu com o padre Feijó. Não sei se vocês sabem, ele escreveu uma dissertação, né, para defender a abolição do celibato clerical. Né? Porque o Feijó, ele não queria, né? Aliás, o Feijó teve, acho que meia dúzia de filhos, né? Ele tinha lá as farmácias e tudo mais. Né? Então, ele escreveu essa dissertação. Chegou aqui no Brasil um pastor norte-americano, né? Gostou do texto do Feijó, traduziu para o inglês. Né? Então, mas o Feijó escreveu para brasileiros. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, escrever para brasileiros. Se tiver alguém interessado lá fora, aí que faça a tradução. Mas eu acho que o nosso negócio é resolver os nossos problemas, né, e atender aos nossos interesses em primeiro lugar. Isso é o primeiro sinal de autonomia. Né? Bom, então, gente, é isso aí. Né? Podemos encerrar, né? E, então, até a nossa próxima reunião, que vai ser no começo de... aliás, deve ser na primeira semana de agosto, tá bom? Um abraço para todos. Um abraço, obrigado. Até Bom Abraço, dia a bom fim de todos. semana.